Deus abençoe de maneira maravilhosa a tua vida. Estamos aqui para mais um domingo em que cultuaremos juntos ao nosso Senhor de maneira online. Então, eu peço que você assista esse vídeo junto com a sua família, porque isto, querendo ou não, apesar de ser uma pregação, também é um culto dado a Deus, de maneira a adorá-lo, de maneira a representá-lo aqui, tá bem? Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 3 e o capítulo 4. Não vamos ler os dois capítulos todos, mas eu quero pincelar aqui uma verdade na vida de Moisés, que é aplicado às nossas vidas. Amém? Então, vamos ler lá. Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, tá? E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia, ou seja, o fogo ele estava apacentando, andando por ali, e ele viu uma sarça pegando fogo, coisa que não era muito incomum para ele. O que chamou a atenção é que ele deve ter ficado pastoreando, ele olhou uma sarça pegando fogo. Aí passou um tempo, olhou, a sarça ainda estava pegando fogo. Falei, mas essa sarça não se consome? Não termina? Então ele foi ver o que aconteceu. Aí, versículo 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. 7. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Aí ele vai falar o lugar de quem estavam habitando. Versículo 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então tá, irmãos, vamos começar aqui, vamos orar, e depois eu vou pulando texto por texto para a gente tirar então a nossa lição. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Ó Pai, nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados, por nossas falhas, nossos erros, Pai. Nós rogamos em nome de Jesus Cristo que por meio da Tua santa palavra, Pai, nós possamos entender as Tuas vontades para a nossa vida. E que a Tua palavra fale em nossos corações, transforme, Pai, o homem mau que existe em nós, para que Te adoremos pelo que o Senhor é. E eu lhe clamo, Pai, que o Senhor leve esta mensagem, Pai, para o coração daquele que precisa, Pai. E que seja o Teu Espírito Santo quem convença os corações, quem transforme, Pai. E eu lhe clamo, Pai, até por minha pessoa, que este texto, Pai, fale ao meu coração também e transforme aquilo que precisa ser transformado também em minha vida, Pai. Clamo pela Tua igreja, clamo pelos aqueles que escutam essa mensagem, Pai. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém. Irmãos, vamos lá. A primeira verdade que existe nesse texto é que Deus, nosso Deus, é um Deus santo. Deus, ele chama a atenção. Isso que é interessante. Nunca é o homem quem busca Deus. É sempre Deus quem busca o homem. Isso é uma regra das Escrituras Sagradas que é indiscutível, imbatível. Foi Cristo quem desceu ao céu, à terra. Não fomos nós quem subimos aos céus. Então, é sempre Deus quem se aproxima do homem. Querendo ou não,
O povo de Israel já tinha abandonado a Deus, ele já tinha abandonado ao Senhor, mas Deus ele vem em resgate ao seu povo. Então Deus ele chama a atenção. Então a primeira coisa que eu falo para ti, se Deus está chamando a tua atenção, se Deus está tocando no teu coração de alguma maneira, eu peço que você escute Ele. Eu peço que você se aproxime à sarça ardente. Se de alguma maneira Deus está fazendo ou chamando tua atenção para algum ministério, para alguma verdade na tua vida, dê atenção a isso. Não ignore. Tá bem? E depois, quando aqui Moisés ele vê o que estava acontecendo, ele se aproxima. E quando ele aproxima, então Deus se revela a ele. Ok? Então, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. A segunda coisa é a santidade de Deus. Irmãos, Deus é santo de maneira absoluta. Antes, Moisés estava curioso para ver a sarça ardente, né? Agora, Moisés esconde o rosto porque não quer ver, porque sabe que é Deus. E Deus é santo. Você vai ver que isso daqui é uma luta na vida inteira de Moisés, ver o rosto de Deus. Então, amados, Deus é santo. Tire as sandálias dos pés ao entrar na presença de Deus. Essas sandálias nos pés significam as sujeiras que nós carregamos do nosso dia a dia. Significa, por exemplo, naquele tempo as sandálias eram de couro, o couro soa, tá bem? A gente soa e suja, vira uma lama o pé. Por isso se tinha costume então de lavar os pés ao entrar na casa de alguém. Porque você não pode levar imundícia de fora para dentro. Aqui no nosso contexto, se você vai para outras cidades, já não tem esse contexto, mas na nossa cidade a gente tem o grande costume de tirar os sapatos ao entrar em casa. Então é algo que se arranja briga se você não tirar o sapato. Então é mais ou menos essa ideia. Não leve sujeira para a presença de Deus. Agora, quando se fala de tirar as sandálias ao entrar na presença de Deus, existem religiões, então, que você tira o calçado, deixa o calçado na porta da igreja e você entra, então, todo mundo cultua descalço. Não é isso que o texto está dizendo. Tá? Ele está dizendo que tome consciência que esse lugar é santo. Quando você vai entrar na presença de Deus, você não está falando com um amiguinho, você não está falando com o paizinho, você não está falando... Você está falando com Deus, o Senhor dos céus, o Senhor da terra, aquele que pode todas as coisas. Aquele que pode realmente julgar, e como Jesus mesmo disse, não é uma frase minha, é que tem que se temer a Deus, não aos homens, porque os homens matam o corpo, mas Deus joga a alma no inferno. Então, Deus, Ele é todo poderoso, e a gente tem que entrar na presença dEle humilde, e deixando para trás os pecados. A primeira coisa que nós oramos hoje foi pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Então, meu amado, minha amada, aprendamos a orar constantemente pedindo perdão pelos nossos pecados. Sabe, eu sempre orava para que Deus revelasse os meus pecados, porque parecia que eu só tinha 2 ou 3, parece que eu não conhecia o que era meu pecado. Isso eu já estava no seminário. Eu falava: Deus, mas parece que eu sempre peço perdão ao Senhor pelos mesmos pecados. Eu não estou entendendo, Senhor, o que há de errado aqui. Então eu orei semanas, clamando a Deus que Deus revelasse os meus pecados, o que eu estava fazendo que não agradava a Ele. Meus queridos irmãos, teve um dia que no meio da oração, Deus começou a revelar o que era o pecado na minha vida, a forma que eu tratei tal hora minha esposa,
aquele futebol que eu estava assistindo, que eu falei tal coisa, o futebol que eu estava jogando que eu fiquei bravo, não sei o que eu fiz, e tal coisa que eu fiz, e foi, o que eu pensei, o que eu atuei, como eu falei, e assim por diante. Irmãos, a minha esposa escutou do outro lado da casa eu chorando pelos meus pecados, porque nós somos carregados de pecados. Nós somos cheios de pecados, meus queridos. Eu, você e todos aqueles que estão assistindo e não assistindo o vídeo. A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem, precisam da graça de Deus. Então, nós somos cheios de pecados. Só que nós precisamos deixar a imundícia para trás para entrar na presença de Deus. Deus é santo. A Bíblia diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então nós precisamos deixar as sandálias para fora, deixar as imundícias para trás. Agora, algo muito interessante, meus irmãos, é que Moisés ele começa a conversar com Deus. E é algo que nós também podemos fazer. Nós podemos conversar com Deus. Deus então dá uma missão a Moisés. Qual missão? Moisés, você vai libertar o meu povo, aqueles que eu escolhi, desse cativeiro, dessa prisão, deste mal. Amados irmãos, nossa missão é exatamente igual. Nós recebemos a missão de libertar o pobre pecador das cadeias do pecado, da escravidão do pecado e do diabo. Então, eu e você temos a missão, temos o dever de pregar o Evangelho, salvar vidas. Meu amado, minha amada, sejamos firmes, sejamos fortes na missão que Deus nos deu. Sabe, nós temos um povo para libertar. Nós temos uma missão como igreja, que é ser uma igreja transformadora, uma igreja que transforma a vida, que vem gente aqui chorando e nós possamos falar o texto: bem-aventurados que choram porque serão consolados. Gente passando fome e a gente podendo dar comida. Pessoas então que precisam escutar o Evangelho porque estão com a vida destruída e nós pregarmos o Evangelho e a vida ser restaurada. Essa é a nossa missão como igreja e essa é a tua missão como cristão. Então a tua missão e a minha missão como cristãos é pregar o Evangelho, é transformar vidas. Sabe, tem irmãos que são mais, digamos assim, mais ativos na parte de evangelismo. Outros são mais ativos na parte de ensino. Outros mais ativos na parte de obras sociais. Mas cada um tem um dom. Se você não tem dom, é porque você não descobriu ainda. Porque todos têm pelo menos um dom. Você acha que Deus iria enviar seu filho para morrer por mim e por você? Para nos deixar sentado num banco, sem fazer nada? Deus não iria fazer isso. Deus não fez isso. Se você ler 2 Coríntios 5, você vai ver que Deus, ele nos salvou para uma nova vida, ou seja, nos fez uma nova criatura, mas junto com esta nova criatura vem um dom, um ministério. Então não existe crente sem dom. Okay? A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore, pelos resultados, pela produção. Então, amados irmãos, crente de banco não existe. Não existe. Se você é um crente de banco, você está errado. Não pode. Não seja um cristão acomodado. Não seja uma pessoa que não atua. Era exatamente como Moisés estava. Ele tinha uma missão, ele foi dado uma missão, ele tinha um povo e ele estava acomodado. Sabe, então Deus ele vem, aparece, mostra a missão para ele. E Moisés ele começa uma discussão com Deus. Fala: Senhor,
Se você ler o capítulo 13 e o capítulo 4 inteiro, você vai ver como que Moisés ele vai contestando. Versículo 13, vamos lá, do capítulo 13. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, o que lhes direi? Aí Deus responde a Moisés, né? E ele vai falando, ele vai ensinando como Moisés tinha que falar. Aí, além do mais, né? Aqui, na verdade, é uma longa discussão entre Deus e Moisés, né? Moisés ele vai falando, mas e o povo? O povo vai acreditar? Mas e Faraó? Faraó vai acreditar? Mas e tal coisa, né? E Deus vai mostrando prodígios, milagres, né, para ele. Para você ter uma ideia do que Deus faz numa pequena conversa, aqui, ó, no versículo 1 do capítulo 4, respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão, né? É um cajado. Então ele disse, lança-o na terra. Ele lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugiu dela. Mas Moisés levou um susto que nem nunca tinha levado na vida. Você imagina você está segurando, sei lá, 5, 6, 7 horas em um cajado caminhando com ele. Bem, Deus fala, joga no chão. Você joga e vira uma cobra. Mas nós também seríamos correndo que nem louco. Só que depois Deus diz, então vai lá e pega de novo. Então ele vai e pega, vira um bordão de novo. Aí Deus diz, coloca tua mão no peito. Ele coloca a mão no peito, a mão sai leprosa. Coloca de novo tua mão no peito. Coloca a mão, sai sã de novo. Então Deus ele vai mostrando, vai falando, Moisés, o poder está contigo porque eu estou contigo. Sabe, Moisés tinha toda a autoridade do mundo para ir e libertar seu povo. Deus disse, se esse primeiro sinal não converter o povo, virá um segundo. E se esse segundo, o primeiro e o segundo não for suficiente para convencer, virá um terceiro. Eu libertarei meu povo. Então, irmãos, era certo que Deus usaria. Só que aí, é um dos pontos que eu quero parar também para nós vermos, é o versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ou seja, Deus já foi direto. Moisés, o poder está contigo porque eu estou contigo. Sabe, não é um negocinho aí que pode te parar. Aí Moisés, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que hás de enviar menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Aí o versículo 18 diz, saindo Moisés. Então, irmãos, o último ponto que a gente vai abordar é na resposta final de Moisés. Moisés ele estava dando desculpa. Deus chamou ele para o ministério e ele estava dando desculpas. Desculpas, desculpas e desculpas e desculpas.
Não, Senhor, mas é que eu não falo bem. Mas Moisés, fui eu que criei a boca. Não, mas então envia aquele que fala bem. Irmãos, existe uma frase que a gente geralmente fala eis-me aqui, envia o meu irmão. Ou eis-me aqui, envia aquele missionário. Eis-me aqui, eu envio o pastor, né? A igreja nunca vai crescer. A igreja nunca vai crescer e nunca vai alcançar o mínimo do seu potencial se somente o pastor trabalhar na igreja. Se somente um ou dois irmãos trabalharem. Todos precisamos trabalhar. Irmãos, uma coisa que me entristece muito é que durante a quarentena, e cá estamos nós de novo, sem poder cultuar fisicamente, muitos irmãos falaram, que saudade do culto, que pena que não pode ter culto, né? Aquele papo de sempre. Só que quando abriu, não fizeram questão nem de aparecer. Então, meus irmãos, cuidado, sabe? Cuidado para não estar dando desculpas a Deus. Sabe, alguns realmente estavam se cuidando por tema de grupo de risco. A gente entende isso, entende essa preocupação. Mas outros diziam que não, eu não posso por causa de A ou B motivo ir no culto, só que você ia no próprio domingo no mercado, ou na farmácia, ou em qualquer outro lugar, ou até numa festa particular, e a pessoa estava lá. Então, cuidado com desculpas a Deus. Nós pensamos que Deus é um Deus apático, um Deus quietinho, um Deus que é uma imagem. Que é uma imagem, é um ser parado, que não faz nada, que não atua tal. Mas quanto mais desculpa Moisés dava, mais irado Deus ficava. A ira do Senhor se acendeu contra Moisés porque ele não estava querendo atuar. Então, irmãos, eu não estou pregando um Deus masoquista aqui, um Deus que ama o mal dos seus filhos, nem nada. Mas ele é um Deus sério. E nós somos um povo sério, somos o povo de Deus. Sabe, se nós olharmos para trás, para a história da igreja, o que cada irmão suportou para poder pregar o evangelho, sem dúvida nós poderíamos dizer que hoje, em toda a história da igreja, somos a igreja mais frouxa de toda a história. Porque nós não atuamos. Sabe, nos Estados Unidos, uma igreja firme, ela foi proibida de cultuar ao Senhor. Foi completamente proibida. Sabe o que eles fizeram? Eles falaram, pode ir no mercado? Pode. Então tá bom. Marcaram uma hora, foram no Walmart. Daí você pode procurar no YouTube, por exemplo. Eles foram no Walmart e cultuaram a Deus dentro do mercado. Porque no mercado podia. No mercado pode ir, na igreja não. Então, meus amados irmãos, sejam firmes, sejam fortes, sejam valentes. E não fiquem parados, seja por pandemia ou seja sem pandemia. Nós precisamos contornar essa situação porque o evangelho, o reino de Deus não pode parar. Sabe? A gente não pode parar por causa de não ter culto final de semana. A gente não pode ser crente de final de semana. Nós temos que ser cristãos em todas as áreas da nossa vida. Se a igreja, se todos os irmãos tivessem um ministério, estivessem atuando firmemente, cada um com seu ministério, eu posso até lhe dizer, a parte mais gostosa e menos importante da igreja seria o culto de domingo. Porque a igreja estaria funcionando a todo vapor. Seria a parte mais gostosa porque quando você está trabalhando, você gosta de chegar no domingo e ver os irmãos unidos, ver aquela pessoa que você está trazendo para Jesus vir ao culto. É uma delícia isso. Só que é a parte menos importante porque todo o resto está sendo trabalhado durante a semana. Então, meus irmãos, não parem. Não parem, sejam firmes, sejam fortes, sejam aqueles cristãos que, de matar leão com um grito.
Tenha o seu ministério, não dê desculpa a Deus, não fale, Deus, eu sou pesado de língua, eu sou pesado, Senhor, mas eu não sei o que fazer. Meus irmãos, basta fazer. Você não sabe o que fazer? Absolutamente nada? Não sabe mesmo? Então tá bem, fale com quem sabe. Vem falar comigo, fala com irmãos. Se a gente entregar uma cesta básica, meu querido, isso daí já começa o ministério. Tem irmãos que se converteram e estão vindo na igreja porque durante a quarentena, sim, a quarentena, foi feito umas bolachinhas. As mulheres da igreja fizeram umas bolachas e levaram a bolacha para a pessoa. Por causa de uma bolacha, irmãos. Uma bolacha, a pessoa se sentiu tocada, se sentiu amada. Escutou a palavra da verdade, o evangelho da salvação e entregou seu coração. Por causa de levar uma bolacha é difícil, meus queridos? Não é. Então, sejam firmes, sejam fortes, sejam vigilantes no Senhor e tenham o seu ministério. Se precisar de ajuda quanto a ministério, estamos aqui para ajudar. Que Deus abençoe maravilhosamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém.